Olá, meus amigos, tudo bem? No vídeo de hoje, mais um assunto que tem gerado bastante polêmica, principalmente lá fora, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, com a chegada desta tecnologia, cada vez mais e mais se fala sobre os sonares, sobre a tecnologia e da influência dessas tecnologias, não só na pesca recreativa, mas especialmente na pesca de provas. Vamos falar um pouquinho sobre os sonares e sobre todas essas tecnologias que vêm para bem e por mal. Como em todos os esportes e muitos, especialmente na pesca esportiva, a tecnologia está presente e é uma realidade na maioria das provas hoje, em especial nas provas embarcadas. O que nós temos hoje e o que se fala muito, pessoal, e talvez o assunto principal tem sido sobre a tecnologia criada há poucos anos, há alguns anos atrás, que se chama sonares com visão frontal, Forward Facing Sonar, FFS. Muitos de vocês devem ver, muitos de vocês certamente acompanham canais ou influencers ou provas de grandes entidades americanas, onde o uso dessa tecnologia está super difundido e nenhum desses profissionais pesca sem. Todos utilizam, porque afinal de contas lá tem força de patrocínio, lá se tem facilidade de acesso e os preços, ainda que também caros lá, são mais acessíveis. O material é mais acessível e muitos desses profissionais têm os produtos a preços reduzidos ou mesmo ganham seus produtos para fazer mídia para essas grandes marcas. As mais conhecidas vocês certamente já conhecem, nós temos a Garmin, nós temos a Lowrance, a Humminbird e tem talvez mais duas ou outras marcas que agora não me vêm muito, mas as mais conhecidas são essas três, tá? Para sonares. Há mais de uma década atrás, nós já tínhamos os sonares para dar não só a posição como base, como objetivo principal para a navegação, GPS, posição geográfica no mapa, posição de lagos, rios, onde você se encontra, para navegabilidade, e isso foi evoluindo para a pesca no sentido de nos dar profundidade, de nos dar tipo de solo que eu estou navegando, se tem uma estrutura embaixo do meu barco. Debaixo do barco, o sonar começou a evoluir para dar uma visão lateral. Então, que é outra coisa que não é tão nova no mercado, mas não tem muito mais do que 10, 15 anos, talvez, a visão lateral dos sonares, que é o side view, tá? A visão lateral. Então, você imagina que o barco está passando, e eu vou tentar resumir para vocês, eu vou tentar botar, acho que talvez um desenho fique melhor, mas o barco passando, o sonar normalmente ele faz um cone embaixo do barco e esse cone vai andando junto com o barco, tá? A frente do barco está aqui, o cone vai andando e ele vai lendo tudo que está aqui embaixo. Geralmente e sempre o que passou já está do meio da minha tela para trás. Ele vai pegando exatamente do sonar, da posição do sonar, ele vai lendo e vai formando esse cone. Então aqui, esse início é exatamente onde está meu sonar e lá atrás é o que ele já passou. Então esse é o tradicional, tá, pessoal? Sonar de fundo, imagem tradicional e quase todos os sonares que a gente tem, mesmo aqueles pequenininhos, eu não me lembro se é da Garmin, é um que se chama Piranha, até o nome dele aqui no Brasil, que é um pequenininho, que é muito, porque é acessível, ele é bastante usado e alguns de vocês certamente têm esse sonar, e ele dá fundo, ele dá informações de profundidade, temperatura da água, se eu não me engano, e também eventualmente um outro peixe, um objeto que ele percebe sendo como um peixe, ele marca um peixinho na tela, né? Não são tão precisos, mas eles te dão alguma informação. Os sonares foram evoluindo e as grandes marcas, inclusive Lowrance, Garmin e Humminbird, eles vão evoluindo com a qualidade dessa imagem que é vista, desse sonar. Então, se tem imagens em 3D, se tem imagens coloridas que você muda a cor e tem como mais contraste ou menos contraste entender o que está vendo, que está sendo visto.
porque na verdade está sendo uma imagem digitalizada, voltando em formatos, e muitos deles hoje dá para ver literalmente o que está ali embaixo da água. Então eu consigo ver um pneu, eu consigo ver um galho, eu consigo ver e entender a estrutura e, o principal, o tamanho do peixe. Porque a gente consegue distinguir às vezes uma espécie. Em algumas qualidades de sonar se consegue se distinguir uma espécie. Então isso é muito vantajoso para o pescador, especialmente em provas. Mas para o pescador, seja ele profissional ou um guia para trazer os seus clientes aonde tem o peixe, super valiosa informação. Para nós, pescadores de fim de semana, pescadores que são engajados na pesca esportiva, que gostam da pesca por ser, o sonar ele vem para dar essa leitura. Então, e aqui no Brasil ainda é um fator de desvantagem ou vantagem se souber usar ou não souber usar, né? Não adianta também ter toda essa tecnologia e não saber usar o que tem ali. Mas é sim uma tecnologia incrível, tá? O side view, que é a visão lateral, é esse cone, em vez de estar andando com o barco, esse cone ele é virado. Então, imagine assim, eu começo a olhar para os lados, né? Então ele consegue ir 30, 40, 50 metros para cada lado do barco e mostrar a mesma imagem que eu já tinha com muita clareza do fundo, das laterais. Então, e eu consigo na mesma tela hoje, com as telas não precisam ser muito grandes, mas uma tela de 5 polegadas, desse tamanho, 5 polegadas, 7 polegadas e as maiores melhor, você consegue dividir essa tela e ver o fundo do barco e as laterais. Então você já tem uma outra vantagem, e tudo isso eu acho fantástico, tá? Você tem uma outra vantagem que você consegue, não tem mais só a visão embaixo do barco, e você tinha uma visão, talvez um raio de 5, 6 metros, dependendo da profundidade, claro, mas você via uma distância embaixo do barco, mas não muita, porque geralmente a tua imagem é em 2D, é uma imagem reta do fundo, né? Ela não dava muita lateral. Com a lateral, eu consigo perceber que, olha, estou passando aqui agora, tem uma pedra aqui, e essa pedra se estende para a minha direita. E ali tem uma estrutura, tem uma queda de profundidade razoável, ali vai ter peixe. E por mais que não apareça tão nitidamente, em alguns casos, se tem um peixe específico que eu estou procurando, me mostra uma estrutura que pode, e aí você vê alguns aglomerados de peixes que pode ser bass, pode não ser, pode ser traíra, pode não ser, mas você vai pegando experiência e vai conseguindo filtrar isso que está ali. E a tecnologia de novo, você clica na tela e marca um ponto de interesse. Então esse ponto de interesse fica gravado. Eu passei, cliquei ali naquele ponto, e ela fica marcada e eu vou adiante, ou eu volto com o barco, com o caiaque, eu volto e está marcado e eu paro exatamente em cima desse ponto e jogo literalmente a linha para baixo ou alguns metros à frente, para o lado, conforme eu souber onde está identificado. É uma vantagem muito grande para quem não tem versus quem não tem essa tecnologia. Eu estou fazendo toda essa entrada para vocês, porque talvez alguns de vocês não conheçam o que esses sonares realmente hoje fornecem, mas o que eu comecei a falar no início do vídeo, os sonares com visão frontal estão mudando, e talvez para o mal ou para o bem, mudando a forma dos campeonatos, mudando a forma como os pescadores interagem com o esporte, porque está virando, como talvez os mais velhos ou os mais cabeçudos, como eu em alguns pontos, está virando videogame. E para o pessoal mais jovem isso é legal, mas para quem talvez... primeiro, é uma tecnologia ainda muito cara no Brasil, muito cara, tá? Lá fora também é considerada cara, mas é menos da metade do que a gente tem que pagar aqui no Brasil. E estou dizendo isso porque talvez eu teria, e eu acho que é um barato, que bom que todos pudessem ter. Eu não tenho vontade de ter isso, honestamente. Se eu estivesse participando de prova seriamente, se valesse dinheiro, se eu tivesse patrocinadores, se todos esses fatores estivessem em jogo, eu investiria, porque aí eu preciso ter aquilo. Nada contra quem tem e usa isso. Eu tenho um grande amigo que é aqui do interior do Rio Grande do Sul, lojista e ávido pescador, e tá ganhando, e já ganhava troféus antes de ter isso, mas ele incorporou na tecnologia dele, ele gosta de tecnologia, botou esse sonar que dá visão frontal. O que acontece com isso, pessoal? Eu passo a ter, como o próprio nome diz, uma visão à frente do barco.
Então eu paro numa encosta, eu paro num lago, em uma baía, e eu tenho a visão de um raio de... E aí eu vou falar uma besteira porque eu não tenho exatidão, mas, por exemplo, 50 metros, um raio de 50 metros na minha frente, como se eu tivesse um telão, eu consigo ver tudo que está ali. Entendo é ver tudo. Ver, muitas vezes, com os detalhes que o computador, de acordo com a tecnologia, me dá, mas dá para entender o que é um pilar, o que é uma árvore, o que é uma pedra, o que é peixe. E, então, conforme você reduz esse raio, fica mais nítido, fica melhor. Então, essa vantagem, e o mais louco, essa vantagem me permite, inclusive, ver a minha isca. Então, eu jogo a isca e eu estou ajustado, por exemplo, a 30 metros à frente do barco, porque é possível fazer isso também. Eu ajusto a distância que eu estou lendo. Então eu sei que se eu jogar 30 metros ou 15 metros aqui na frente, a minha isca vai aparecer nessa tela. Eu vou ver a isca, eu vou ver o peixe reagindo, daí que vem o videogame. Eu vejo o peixe subindo, olhando a isca e indo embora, eu vejo o peixe subindo e se aproximando e correndo atrás. E tudo isso faz com que as provas, e muitos aqui sabem o que eu estou falando, as provas hoje virem videogames. Ótimos pescadores, excelentes equipamentos e ainda tem a vantagem de literalmente ficar olhando para uma tela o tempo todo. Eles nem olham mais para a água. Eu olho para uma tela o tempo todo para ver onde está minha isca, se ela está passando na frente do peixe e se o peixe vai reagir ou não. Esse é um ponto que é contraditório e não é contraditório, é positivo em favor de quem usa essa tecnologia, porque essa tecnologia não garante que o peixe vai bater e que o peixe vai vir na minha isca. Mas, se o outro pescador não está vendo isso, é uma desvantagem para quem não tem, né? Tudo bem, você vai dizer, problema teu, eu tenho e eu vou usar e tá na regra, e eu posso usar. Bacana. Ontem, aliás, nessa última terça-feira, esse vídeo está saindo hoje, sexta-feira, na última terça-feira, nos Estados Unidos, uma grande associação baniu o uso do FFS, do sonar de visão frontal. Foi banido, não vai ter mais, porque eles entendem que questões... Eles alegaram outras questões, porque certamente não foi por dinheiro, porque as empresas dão muito dinheiro para as associações para permitir o uso desses sonares. Mas eles alegam questões ambientais também, a questão da radiação nesses peixes, em especial as ovas, em especial peixes menores que são muito mais sensíveis à radiação emitida pelo sonar. E tem argumento nisso, tá? Mas eu e muitos outros pescadores também entendem que isso veio para, ainda que beneficiar a pesca, como todas as tecnologias muitas vezes, elas têm que ter um tipo de limite. E começou a ter um limite, começou a ter um regramento. Uma outra grande associação lá nos Estados Unidos, a segunda maior ou a maior, eu acho que depende, que se chama BASS, inclusive é o nome deles, ela não baniu, mas ela está restringindo a quantidade de tela nos barcos e o sonar de visão frontal para só um. Pessoal, já tem barcos nos Estados Unidos hoje com 3 sonares de visão frontal que o cara bota na frente, aliás 4, frente, bota para os lados e bota um atrás. Virou uma loucura. Tem um sonar, inclusive se eu não me engano é da Garmin, que ele já se chama 360, que ele tem no sonar a visão 360 graus. Então isso começou a tecnologia é muito boa para muita coisa, mas neste ponto, na minha opinião, tem que ser limitada. Tem que ser limitada e não é porque é injusto para quem não tem. Não, todo mundo tem, você tem condição, a regra não te proíbe, vai lá e usa. Se tiver uma corrida de bicicleta e eu puser usar motor elétrico na corrida de bicicleta e está liberado, e se eu tenho a condição, eu uso. Se você não usar. Então, esses pontos e essas discussões eu não quero entrar. E nem... aqui é sempre minha opinião, né? E trazer isso para que vocês pensem também, e se algum de vocês se interessa por esse assunto também. É uma tecnologia que vai ficar, não vai deixar de existir. Ela está sendo regrada e está sendo cada vez mais monitorada, porque realmente está tendo uma repulsa da audiência muito grande. Qual é a repulsa da audiência, pessoal? Entendam. 65%, eu vi uma pesquisa semana passada, 65% da audiência dos campeonatos de pesca tem 40 ou mais anos, a idade, tá? Então, são pescadores já, com experiência ou não, mas é um público que, eu não vou dizer avesso à tecnologia. Hoje, a tecnologia está até
senhores e senhoras de 90 anos, 80, sabem mexer no celular ainda, mesmo que com dificuldade, sabe que a tecnologia está aí. Mas existe sim aqueles que são mais puristas e um movimento muito forte para que se tire essa tecnologia exagerada que está transformando o esporte em não mais pescadores, e sim jogadores de videogame que sabem usar um molinete, um troço e bota na frente de um peixe, que ele sabe que está ali, que ele sabe que vai morder e que, claro, tem o fator de que o peixe pode também não reagir. Vocês que pescam traíra sabem que às vezes pode passar uma isca na frente e ela não vai pegar se ela não está afim, dependendo do clima. Mas é uma vantagem muito grande. E isso está sendo avaliado e eu estou percebendo, na minha opinião, positivamente, que começou a se regrar. Começou a se fazer esse trabalho de regular o uso dessa tecnologia para que não se faça excesso, para que não tenha casos como de um competidor nos Estados Unidos que tem 7 telas de 12 polegadas em cima do barco, com 4 sonares, com todas as visões. De novo, ele não está errado, está dentro da regra, era permitido. Ele via tudo a todos e vocês imaginem aquele barco andando, emanando todos esses sonares e todas essas pulsações naquele macro ambiente de um lago em que os peixes são sim afetados. Então, alguns de vocês vão dizer que é besteira. Não, não é besteira. Os peixes são afetados por essa energia porque não é só um barco. Uma competição você tem centenas, lá fora são centenas de barcos. Aqui no Brasil as nossas competições cada vez mais também começam a aparecer 50, 60 barcos e todos muito bem equipados, ou bons barcos na sua grande maioria. Fora o ruído do motor, que eu não vou entrar porque aí já é, na minha opinião, exagero dizer que o ruído também, mas faz parte da pressão da água que a gente fala, e eu já usei em alguns vídeos com vocês também para falar que a pesca no dia de prova ela também é diferente pela pressão na água. A pressão é a quantidade de ruído, a quantidade de iscas, de barulho, e o peixe naturalmente se esconde e não gosta disso. Então você, quando vai pescar recreativamente fora de um dia de prova, mas eu não tenho dúvida, pesca muito mais peixes do que num dia de prova, salvo raras exceções. Porque o ambiente não tem pressão, porque você está pescando sozinho, porque onde você está não tem ninguém a centenas de metros de você. Então, mesmo, vamos falar também que muitos de vocês usam pesqueiro. Num pesqueiro, a pressão é constante. Salvo raros dias, eu acredito, vocês vão pescar no fim de semana. No fim de semana é quando todos podem pescar, então vai ser um dia movimentado no pesqueiro e a pressão ali existe. Mas, em contrapartida, o peixe está confinado numa área muito menor. Então a possibilidade de sucesso ela é um pouco maior no pesqueiro do que num lago natural, onde o peixe se move e o peixe tem mais área para estar localizado, né? Não é detrimento do pesqueiro, tá, pessoal? Acho muito legal a pesca de pesqueiro. Eu é que não me especializei nisso, mas e aliás acho que tenhamos cada vez mais locais para pesca. O sonar está sendo banido, o sonar vem sendo reduzido, ele está aí, vai ficar. Talvez terei um dia, eu não sei, honestamente eu não vejo necessidade, ainda que eu acho que deve ser bem bacana poder ver. Eu confesso para vocês que usaria muito para entender a estrutura na frente. Eu gosto muito da tecnologia para isso, eu gosto muito de entender onde eu estou passando para depois voltar e saber que ali tem uma pedra, que ele não é uma madeira, que eu posso usar um tipo de isca específico para usar na pedra, que o barulho vai ser diferente, que ali eu já peguei um peixe, então lembrar que aquele ponto é assim, que o peixe pode estar lá novamente. Isso, sonar, para mim, é indiscutível essa vantagem. Agora, o excesso é realmente eu poder escolher. E aí eu acho que não está correto, mas, de novo, como sempre, aqui no canal são opiniões. Muitos de vocês vão comentar e eu faço questão e eu gosto muito do contraditório. Não tem problema, a gente está aqui para conversar sobre isso, para dividir um pouco mais esse assunto, assim como o outro assunto que vai sair antes ou depois, que é exatamente sobre a metodologia de validação dos peixes em provas. São dois assuntos que estão muito em voga, principalmente para mim, no meu dia a dia, nos meus grupos e no pessoal que eu interajo de pesca. São dois assuntos que uma vez por dia, ao menos, alguém toca nesse assunto, né? Seja tecnologia ou seja metodologia de provas. E isso é bom. A gente está chegando em pontos cada vez mais evoluídos de disponibilidade, de viabilidade de
provas, cada vez mais tem provas e eu gosto muito disso. Eu estou muito feliz aqui no sul do Brasil em especial. Eu estou vendo que São Paulo está crescendo o número de pesqueiros com BESS. Para o nosso canal, eu fico muito feliz e os meus amigos aí de São Paulo certamente já devem estar vendo essa disponibilidade maior. Vocês rapidamente no Instagram, se pesquisarem, vocês vão ver que tem pesqueiros que eu, por favor, eu não conheço ainda, mas eu percebo em alguns que já tem bons BESS em São Paulo. Nem vou falar do Paraná, que é talvez a meca, junto com Santa Catarina, de qualidade do BESS no Brasil. Rio Grande do Sul começam a ter alguns locais que tem um pouco mais de cuidado também, alguns locais que o pessoal está mais preocupado com a qualidade do que com a quantidade, e aí está vendo essa filtragem, e tudo isso em prol da pesca. E a tecnologia também envolve aí, né? Mas é um uso diferente. O que vocês acham? Pode comentar. Não esquece de dar o joinha. Se você está até agora aqui no canal, meu grande abraço, meu muito obrigado pelo carinho de vocês. Logo, novos assuntos, vamos falar um pouco mais de material, tem coisas muito legais vindo aí. Que vocês tenham um ótimo dia, uma boa semana, um grande abraço e fiquem com Deus.